Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade à última aula, né, que a gente falou sobre o princípio de Legetelier. Aqui tem um simulador bem simplesinho, feito no PowerPoint, para que vocês entendam o comportamento das moléculas quando sofrem interferência da pressão, da temperatura ou da concentração, tá certo? Para que a gente não acrescente novos elementos, para não complicar mais a nossa vida, a gente vai continuar com a mesma reação, que é a reação de formação da amônia, tá certo? Antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro para vocês que a gente está falando, né, de uma reação química, portanto, que antes da seta nós temos os reagentes, e que depois da seta nós temos os produtos, tá certo? E essa tela aqui, vocês vão ver que a gente vai estar toda hora voltando nela para poder pegar mais informações, ok? Então vamos lá. Se eu adiciono nitrogênio, olha o que acontece quando a gente adiciona nitrogênio. Vai entrar mais reagente, e se eu tenho mais reagente em excesso, ele tende a reagir e formar o quê? Amônia, que é o produto da reação direta, tá? Por isso a gente vai dizer, né, que a adição de nitrogênio favoreceu a reação direta, a reação que aponta para a direita, a reação de formação da amônia, tá? Bom, eu posso também adicionar hidrogênio, que é reagente como o nitrogênio, então espero, né, que o comportamento seja muito parecido, para falar a verdade, igual. Adicionei mais reagentes, formei mais produtos, tá? Favorece a reação direta, deslocamento para a direita, tá ok? Conclusão, adicionou hidrogênio, favoreceu a reação direta, produzindo mais amônia, né? Mas eu posso fazer uma coisa diferente. Ao invés de adicionar quem está antes da seta, que é reagente, eu posso adicionar quem está depois da seta. E se eu adicionar amônia, não deve acontecer a mesma coisa que aconteceu quando eu adicionei reagente, tá? Deve acontecer o oposto, vamos ver? Olha, vamos lá. Entrando amônia, e aí, ó, ela se desloca de forma a se decompor, formando, né, mais reagente, mais nitrogênio, mais hidrogênio. Então, gente, olha que interessante. Se entrou mais produto, eu desloquei para sentido de formação de reagente. Mas quando eu adicionei mais reagente, eu desloquei no sentido da formação de produto, tá? Então é sempre assim, se eu adiciono de um lado, eu desloco para o lado oposto, tá ok? Conclusão, se eu adiciono mais amônia, eu acabo favorecendo a reação inversa, produzindo mais dos reagentes, que é nitrogênio e hidrogênio, tá? E agora, se ao invés de adicionar, eu começar a retirar, a remover. Vamos remover um pouco de nitrogênio, que é reagente. Se eu removo o nitrogênio, olha o que acontece, tirei. Se houve carência, eu tenho que repor aquela carência que eu criei. Então a amônia veio, se decompôs e repôs os reagentes que foram removidos. Na verdade, o nitrogênio que foi removido, tá certo? Sendo assim, a conclusão é, ao removermos parte do nitrogênio, favorecemos a reação inversa, tá? Decompondo a amônia. Bom, a mesma coisa tem que acontecer com o hidrogênio. Ele também é reagente. Então, se eu retiro parte do hidrogênio, parte do reagente, a amônia se decompõe, repondo o que eu removi, tá? Bom, então olha que interessante. Quando eu retiro, né? Retiro. Se eu retirei hidrogênio, a amônia vem e
repõe o que eu retirei. Como hidrogênio e nitrogênio são reagentes, tá? Se eu retiro o reagente, eu decomponho o produto de forma a repor a carência que eu criei, tá certo? Vamos lá, então, a conclusão é: removendo parte do nitrogênio ou do hidrogênio, favorecemos a reação inversa, a reação de decomposição da amônia. Bom, e se eu retiro agora produto, parte do produto? Quando eu retiro a amônia, parte dela, olha o que acontece, cria uma carência e aí os reagentes voltam a se mobilizar para criar mais desse produto que foi removido, tá? Então, se eu retiro amônia, eu desloco no sentido de formação de mais amônia. Agora, se eu retiro reagente, eu desloco no sentido de formar mais desse reagente que eu retirei, tá certo? Ok? Sendo assim, conclusão: removendo parcialmente a amônia, favorecemos a reação direta, consumindo parte do nitrogênio e do hidrogênio. Bom, acabamos de falar da influência da concentração. Então, vamos olhar para aquele slide de novo. Agora, a gente vai dar uma estudada com relação à pressão, tá? E quando a gente fala de pressão, a gente tem que olhar para isso aqui, ó. O antes da seta com relação às quantidades. Eu tenho aqui 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Sendo assim, ó, tenho 4 mols de reagente. Enquanto do outro lado eu tenho apenas 2 mols de produto, tá? Falar em pressão significa falar em espaço. Quanto maior a pressão, menor o volume, menor o espaço. Se eu tenho pouco espaço, não cabe muitas moléculas, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir. Então vamos ver como é que acontece, né, a influência da pressão quando eu estou aumentando a pressão. Tá? Aumentei a pressão. E agora? Tá vendo? Ó, eu comprimo, daí o meu recipiente fica menor, as moléculas não têm muito espaço para coexistir, daí elas tentam reduzir o número de moléculas naquele espaço. De que maneira? Reagindo entre elas para formar um menor número de moléculas. Por isso, quando eu aumento a pressão para esta reação, eu favoreço a reação direta, tá? Porque a reação direta é a reação de formação de menor número de moléculas, tá? A reação direta tem como produto a amônia, que está em menor quantidade, tá certo? E se eu diminuir a pressão? Quando eu diminuo a pressão, olha o que acontece. Eu aumento a área do meu recipiente. Daí, se eu tenho mais espaço, cabem mais moléculas, né? Lembra, diminuir a pressão significa aumentar o volume, aumentar o espaço. Por isso, eu favoreço a reação inversa, a reação da quebra da amônia, gerando nitrogênio e hidrogênio. Então, eu favoreço a reação que tem maior número de moléculas. No caso, a reação inversa. Tá certo? Ok? Olhando mais uma vez para esse slide, agora a gente tem que atentar para a informação com relação a temperatura, tá? Que é importante para a gente estudar a temperatura. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que a reação direta é uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que, para acontecer, precisa liberar calor. Tá certo? Imagina você com febre.
tendo que liberar calor do seu corpo. Eu ajudo ao seu corpo de que maneira? Aumentando a temperatura do ambiente em que você está ou diminuindo, né? Então, se você estiver num ambiente menos quente que o seu corpo, a sua febre vai acabar cessando mais rápido. E é por isso que você toma banho frio quando você está com febre, para liberar mais fácil a temperatura do seu corpo. Agora, a reação inversa é uma reação endotérmica, uma reação que, para acontecer, precisa absorver calor, certo? Sendo assim, se a reação quer receber calor, quando eu aumento a temperatura, eu favoreço essa reação. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui. Essa reação, essa influência da temperatura pode ser aumentando, ou seja, aquecendo a reação, ou diminuindo a temperatura, ou seja, resfriando. Vamos ver o que acontece em aquecer a reação. Então, eu aqueço a reação e as moléculas da amônia se movimentam de forma a se decompor e a formar nitrogênio e hidrogênio. E por que isso? Porque a reação inversa, ou seja, a reação que segue para a esquerda, é uma reação endotérmica, uma reação que absorve calor. Tá legal? Então, se eu dei calor, eu favoreci a reação que absorve calor, tá? Seguindo, ao aumentar a temperatura, favorecemos a reação que absorve calor, a reação endotérmica. Nesse caso, é a reação inversa, tá? E se eu resfriar? Se eu resfriar a reação, eu vou acabar favorecendo a quem? Vamos dar uma olhada? Estou resfriando, resfriando, resfriando. E aí, olha o que acontece. Os reagentes nitrogênio e hidrogênio voltam a reagir, formando mais amônia. E isso acontece porque a reação direta, essa que aponta para a direita, é uma reação exotérmica, uma reação que libera calor, tá certo? Então, se ele quer liberar calor, nada mais interessante do que eu, resfriar o meu ambiente, tá certo? Então, é isso, pessoal. Conclusão: ao diminuir a temperatura, a gente favorece a reação que libera calor, reação exotérmica. Bom, gente, depois de assistir esse vídeo, a ideia é que quem não tinha conseguido fazer, pegue a atividade do simulador e resolva as questões, tá? Lembrando que para vocês conseguirem responder as questões, para vocês conseguirem acessar as atividades, vocês precisam estar logado na conta da SEDUC, né? Na conta que o Estado disponibilizou para vocês. E vocês precisam ter a senha de vocês também, tá? Vocês não podem se esquecer, tá bom? Isso tudo é para que a gente consiga, para que eu consiga devolver para vocês a nota de vocês, tá? Mais uma vez, eu espero que estejam todos muito bem, que a saúde de vocês esteja legal e até breve, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.